conversar com vocês um pouco sobre biomimética. Então, toda quarta-feira é nosso papo biomimético e hoje eu vou conversar sobre biomimética nas organizações, com um outro viés. Vamos lá? No papo biomimético de hoje, eu vou trazer algumas reflexões para que vocês possam avaliar e olhar para a empresa de vocês de uma forma diferente. É final de ano, a gente vai começar 2019, então por que não olhar para as nossas empresas com um viés de inovação, mas por uma perspectiva nova, perspectiva da natureza. Então, para isso, eu vou fazer perguntas para que vocês possam refletir e depois eu vou falar um pouco mais sobre cada uma dessas relações que eu trouxe aqui para vocês. E se as empresas se comportassem, fossem fortes como uma concha? Se criassem laços de relações tão resistentes quanto uma teia de aranha. E se encontrassem coesão nas suas funções, como os crustáceos encontram. E se pudessem se auto-organizar, se automotivar, tanto pensando nos seus colaboradores, quanto em todo o sistema de cultura da organização, né? Se elas pudessem se retroalimentar, como acontece com o chifre de um rinoceronte. Já pensaram nessas perguntas para olhar para a empresa de vocês? Então a gente vai falar um pouco sobre elas hoje. Na natureza, os organismos vivos vivem onde eles trabalham e trabalham onde eles vivem, né? Então a gente vê que onde esses organismos estão inseridos, eles criam condições que propiciam eles produzirem mais vida, ou seja, eles exercerem a função que eles têm dentro daquele ecossistema, na natureza, contribuindo com os outros organismos que fazem parte desse mesmo sistema onde eles estão, tá? Que é mais basicamente o que a gente vê nas empresas, né? As pessoas trabalhando para que aquele ambiente, para que elas mesmas possam prosperar. Esse deveria ser uma parte essencial da cultura de qualquer empresa. E o interessante é que esses organismos fazem tudo o que eles fazem utilizando recursos locais e fazendo o máximo que eles podem, utilizando o máximo que eles podem do que eles têm disponível localmente e disponível dentro daquele ecossistema como organismos. Então, eles tiram o melhor de cada organismo que vive ali junto com eles. Isso é trabalho em equipe. Como que a gente faz para a nossa empresa, então, ser tão forte quanto uma concha, né? Uma concha, para quem não sabe, é 2 vezes mais forte do que a cerâmica mais forte já produzida pelo homem. Então, qualquer super tecnologia que a gente tenha hoje para produzir uma cerâmica não produz um produto que seja tão resistente quanto a concha. Agora imagina se as nossas empresas tivessem essa mesma estrutura tão resistente quanto uma concha, mas ainda assim feita de materiais disponíveis localmente e que não agridam o meio ambiente. É uma analogia que a gente precisa fazer, tá? Além disso, a nanoestrutura da concha, ela é extremamente inteligente no que se trata do uso de materiais. Então não é que você precisa usar mais material, você precisa usar o material corretamente. A teia de aranha é 5 vezes mais forte do que o aço. Ou seja, hoje o homem ainda não inventou nenhum material que seja tão resistente quanto a teia de aranha, tá? Se a gente fizer analogia com a natureza. Então imaginem se as nossas relações tivessem esse mesmo tipo de resistência e ainda de maleabilidade, flexibilidade e resiliência. Quão resilientes somos nós para criar laços que sejam fortes? Os adesivos de alguns crustáceos, como o mexilhão azul, que eu falei em outro papo biomimético, quem quiser dar uma procurada aqui, onde eu falei sobre os adesivos feitos, inspirados na natureza, eles podem resistir à água. Então hoje a gente também não tem nenhum material que se comporte tão bem quanto os adesivos feitos a partir das estruturas de um crustáceo. Os chifres de um rinoceronte podem se autorreparar e crescerem sozinhos depois de serem cortados. Agora, qual é a analogia que a gente pode fazer com as nossas empresas, com os sistemas que nós criamos dentro das nossas formas de gestão? E se a gente criasse empresas que resistissem a crises constantes, a todo tipo de
desgaste que possa encontrar, né, nas suas relações, nas questões que envolvem as pessoas, os compromissos da empresa, as entregas. Então, quão resistentes somos para estarmos realmente aderidos aos nossos objetivos, como os crustáceos estão nas conchas, né, nas pedras, aliás, que nada faz com que eles se desgrudem, porque eles estão ali firmes naquele objetivo que eles têm de ficar e permanecer ali. E ainda assim, que a gente saiba se renovar, crescer por nós mesmos, mesmo quando alguém nos poda, quando alguém nos corta, quando parece que não vai dar de novo, a gente vai lá e cresce, como um chifre de um rinoceronte, né? Isso tem muito a ver também, principalmente, com a vida de um empreendedor, que está em constante pressão e constantemente tendo que se reinventar. Então, quando a gente olha para sistemas e cultura das nossas empresas, é super bacana. Na economia, nós com frequência confundimos o poder de uma organização com o tamanho dela. E solidez organizacional, de novo, associamos a grandes organizações. Outra questão é o potencial de um projeto que é confundido por causa da relação que a gente faz com o número de pessoas envolvidas e também com o tamanho do investimento por trás disso. Agora, na natureza, a gente entende o poder e a força através da minimização, tá, das estruturas e tem muita relação com a forma com que essas estruturas são organizadas. Então, naturalmente, essas organizações devem ser organizadas de forma que a gente possa encontrar suporte e apoio, permitindo movimento, crescimento e autorregeneração. É uma nova ótica, um novo viés para a gente entender organizações, que é bastante conectado com a forma que a gente pode olhar hoje para as startups, por exemplo. Então, gente, esse foi o nosso Papo Biomimético de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que vocês lembrem que os planos biológicos falam sobre flexibilidade numa empresa e a partir dessa flexibilidade que a gente possa maximizar resiliência. Quando a gente encontra resiliência e flexibilidade, a gente consegue construir organizações vivas, pulsantes e com grande potencial de crescimento. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui os seus comentários, escrevam aqui na caixinha para eu saber o que vocês acharam. Espero vocês na próxima quarta para mais Papo Biomimético. Muito obrigada por quem me acompanhou até aqui nesse ano de 2018. Foi lindo!